né, a gente estava conversando. Então, o senhor acredita que essa seca é principalmente por uma questão natural, né? Existe, Climática mesmo. existe a questão climática, essa é parte da resposta seca. Parte do está, está usando. Hidráulica estuda o seguinte: você começa outra, porque são obras muito demoradas. Então, você fica 10 anos construindo uma barragem, terminou de construir, já começa a construir uma nova barragem. Por quê? A população não para de crescer. O consumo de água não vai parar de aumentar. Então, essa falta de água, né, e agora vindo na parte de energia elétrica, talvez possa ter havido uma falta de investimento por parte, né, do governo na construção de novas estruturas hidráulicas que são sempre necessárias, sempre tem que estar construindo. Então, Uhum. é, tem a questão do planejamento. E aí tem, né, o último ponto, por que está chovendo menos, a tal da mudança climática. Complicada a mudança climática. Existe gente ainda que não acredita, os céticos da mudança climática. A mudança climática ela é provada via metadados. A hora que junta muito artigo científico, a gente consegue tirar, né? Alguma coisa está acontecendo no planeta. Mas ainda não, a gente não consegue provar muito bem com esses dados. Ainda tem essa análise. Questão de El Ninho, Laninha, eu acredito, esses fenômenos, eles, por muito tempo, eles foram confundidos, confundidos. A partir de 2011, começou a se descobrir no Brasil todas as zonas de influências. Então, zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência do Pacífico Sul, zona de convergência intertropical. E são o quê? Fenômenos que ocorrem aí com alguma periodicidade, de maneira periódica, e que provavelmente no passado, quando eles ocorriam, a gente não sabia deles, alguém falava lá, é um El Ninho, é um Laninha, e era um fenômeno misto. Este ano Uhum. aqui, o INMET, que é do órgão lá de Brasília, o órgão do Brasil responsável no Instituto Nacional de Meteorologia, diz que não temos influência, nós estamos saindo de uma linha. O Instituto Oceanográfico dos Estados Unidos diz que a gente está sobre o efeito do Laninha. Então, há uma discordância. Mesmo assim, Uhum. os americanos estão dizendo que é um Laninha de baixa força. De baixa força. Então, esses fenômenos eles podem estar interferindo, né? A questão de desmatamento. Então, a gente acaba de ver, né, a tragédia na Alemanha climática. Então, tudo, né? Climático, a gente demora muito tempo para analisar os dados, 10, 20 anos. Uhum. Então, o que está acontecendo agora provavelmente pode ter a ver o desmatamento, falta de floresta, a questão da movimentação de água sobre o território brasileiro, ela pode estar se alterando. De fato, pode estar acontecendo. Precisa mais estudo, mais tempo para estudar esses dados. E essa crise hídrica, né, que o estado de São Paulo está passando, até o próprio ministro de Minas e Energia, o Barra Torres, comentou sobre essa possível crise. É, Você acredita que ela possa se intensificar, considerando que a estiagem vai mais ou menos de maio até setembro, outubro? A gente espera que antes de outubro não volte a chover. Antes de outubro não volte a chover. É o tipo de probabilidade que a gente fala, né? A gente gostaria de estar errado, mas a chance de chover de maneira significativa é baixa. No inverno, agora, a partir daqui, o que chega de frente fria traz uma chuva muito fraca, insuficiente, nem molha direito, se a gente reparar. Uhum. Então, não há grandes esperanças, né? A gente tem esperança, né, que venha uma chuva boa antes desse período, né, volumosa, uma ou outra Uhum. frente fria com mais força. Porém, a tendência é que, de fato, o prognóstico para a gente falar em região, pegar todo o Brasil, toda a região sudeste, vai demorar um pouco para começar a melhorar, aparentemente. Torcemos para estar errado, mas Sim. é assim que a probabilidade nos diz com a análise dos dados.
E o senhor acredita que o fenômeno dos rios voadores que vem da Amazônia, o desmatamento na Amazônia possa ser um dos fatores para essa crise de não ter os rios voadores chegando aqui? É algo ainda, né, que não foi provado por artigo científico, não foi. Deve ter muito a ver. Deve ter muito a ver. Eu já ouvi, né, muita gente dizer assim: a Amazônia é muito grande, se tirar um pedacinho não tem problema. Mas pedacinho por pedacinho, ano por ano, alguma hora acaba assim. Alguma hora Uhum. acaba assim. Então é algo preocupante, porque avanço de desmatamento, a gente está vendo aumento, a gente chama na climatologia de eventos extremos. Então a mudança climática vai fazer chover mais ou menos? Não é por aí que a gente tem que pensar. A tendência é que o período de chuva se torne menor e chova mais, o período de seca se torne maior e chova menos. Então, é bem dizer, né? Quando vier a seca, vai ser uma grande seca, quando vier a chuva, vai ser um dilúvio, uma chuva Uhum. muito grande. Então, o que mais tinha na pergunta? Ah, dos rios voadores, né? Dos rios voadores, né? Então, provavelmente tem a ver, né? A evaporação de água na região equatorial é responsável pela movimentação de água em escala global. Toda a chuva mundial depende da energia, principalmente linha do Equador, né? Próximo, proximidades, né? Onde a região que a gente chama mais energética no planeta, onde a radiação solar é maior. Uhum. Então, o que eu sei de rios voadores é mais por aí, né? A gente não tem a prova, mas é por aí o caminho, né? Provavelmente tem a ver. Um processo, né, que também tem que ser citado, né, para a gente ser justo, existe o processo natural de desertificação. Essa não depende do ser humano. Ocorre, por Uhum. exemplo, lá nas dunas, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, diz que o vento sopra, as dunas andam 500 metros para dentro por ano. Mas passa 100 anos para ver, o negócio vai avançando. É um processo que também ainda é pouco conhecido, né? O que, que é de ação humana, o que, que é de ação antrópica, e o que, que pode ser natural, o que, que pode ser cíclico. Algo, né? O estudo desses tipos de dados, né, são muito demorados, a gente precisa de muitos dados. Nós podemos ter anos atípicos, no meio, por exemplo, vulcão. Os vulcões alteram um pouco a radiação solar. Então a gente considera um ano que às vezes os números ficam um pouco fora do que a gente espera da normalidade. Então pode Uhum. acontecer isso também. E, professor, ainda que não chova, né? Ainda que a gente esteja num período de pouca chuva, não existem outras formas de captação e armazenamento de água para a gente não depender só da captação pluvial das chuvas? Você diz para uso residencial ou para energia elétrica? Acredito que os dois. Para os dois, né? Porque é um pouco diferente. A gente guardar água de chuva é um negócio difícil, eu acredito, pelo seguinte: essa época de inverno chove pouco, tudo suja de poeira. A pouquinha chuva que cair, ela vai cair muito suja, ela vai lavar o telhado sujo, ela vai. É uma água que vai exigir uma purificação. Existem caixas prontas comerciais aí que a gente instala, né, de instalação hidráulica, como é Uhum. residencial. Elas prometem fazer essa limpeza. Não é uma água, né? Se a gente gastar muita energia para limpar essa água, também ela vai acabar poluindo em outra ponta. Então, daria para a gente usar essas águas para limpeza, eu acredito, né, no entorno da casa, não uma água de uso nobre, purificá-la até o ponto de poder se tornar potável, mas uma água que dê para limpar a calçada, que dê para um uso menos nobre, vamos dizer assim, para essa água. Para a energia elétrica é complicado, né? Precisava, né? O Brasil depende 66% da sua energia elétrica, esses dados de 2020. 66% da energia elétrica do Brasil vem de hidrelétricas. E se não tem hidrelétrica? A energia, né? São 2/3 do Uhum. total. Ainda, se a gente for ver, é algo bonito, né? Se a gente pensar, é muito grande os tais das fontes renováveis que o Brasil tem. Porém, quando a gente pensa no uso energético industrial, é difícil falar que o vento, que o solar, porque a gente precisa de uma área muito grande. E a indústria ela consome energia, né? Motores trifásicos, tetrafásicos. O consumo de energia em indústrias ele é muito alto. É muito alto, ele é muito alto. Eu vejo, né, por exemplo, energia solar residencial.
fantástico. O consumo dentro de uma residência, no máximo, é um chuveiro com um ar-condicionado. O restante, né, televisão, ventilador, não gasta tanto. Né? Essas fontes alternativas, elas podem ser usadas. O Brasil tem essa questão, né, de investir em outras fontes renováveis. O bagaço da cana é o que está na moda. Eu acredito que aí não em energia elétrica, mas em energia total, considerando o calor, 12% da energia do Brasil ela já vem de bagaço de cana. Não sei dizer em energia elétrica, não me recordo de cabeça agora. 12% da energia, né, em fornalhas, indústria já vem bagaço de cana. É algo que está crescendo e promissor. Fornece, como é fornalha, fornece bastante energia elétrica. O negócio triste para a gente dizer é que justamente a gente está com a luz no fim do túnel, a esperança de sair da pandemia, é a retomada econômica. A retomada econômica é a retomada industrial. É o pessoal que mais vai precisar de energia elétrica daqui para frente. E justamente na hora que pode acontecer de chegar ao ponto de se pedir, né? Não use energia. Isso daí talvez possa atravancar a retomada comercial e industrial do Brasil, né? Essa é a grande pena do período que isso ocorre. E, inclusive, quem tiver interesse em saber mais sobre essas energias renováveis, o Audácia na TV fez uma entrevista com o também professor da UniBR, o Marco Rocha, sobre energias alternativas, né? Energia solar, energia eólica, até energia nuclear. A gente conversou aqui. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre isso, pode conferir o episódio 12. E qual que é a principal relação, professor, entre a crise hídrica e a crise energética? Por que uma acaba causando a outra? Talvez uma puxe a outra, mas é que o Brasil colocou todo o seu planejamento em hidrelétricas. Colocou, de certa maneira, né? O Brasil, o monstro, né? Itaipu, construída aí nos anos 70, 80, muita energia. Conseguiu, né? Energia elétrica sobrava no Brasil na época, nos anos 80. Consumo, tanto a população cresceu, o perfil de consumo se alterou. Antigamente o pessoal falava o que mais gasta é o chuveiro. Hoje em dia isso é uma grande mentira. Hoje em dia o ar-condicionado é o grande vilão da história. O chuveiro ele fica lá 10, 20 minutos. O ar-condicionado fica 8 horas, 10 horas ligado, dependendo. Tem gente que deixa ligado até de noite. Então, um grande gasto de energia. Nos anos 2000, idos aí perto dos anos 2000, a hidrelétrica era 95% da energia do Brasil. 95%. Hoje em dia é 66%. Não é que a hidrelétrica diminuiu, é que as outras foram crescendo. Todo esse crescimento, a maior parte desse crescimento foi incentivos de governo. Então, a parte eólica no Nordeste, né, foi muito incentivo do governo da época. Incentivo de governo, empréstimo, né, juros mais amigáveis. A parte de biomassa foi muito incentivada na época também, né? Nós tivemos os movimentos do biodiesel nesse período que a gente teve, e nós tivemos inúmeras outras aí, né? Justamente a indústria da madeira também, eles conseguem queimar e tocar fornalha, fazer energia. Agora, mesmo assim, o Brasil não conseguiu, né? A gente diminuiu, a gente aumentou outras fontes, mas ainda 2/3 da nossa energia elétrica vem da represa. E a represa, ela tem uma capacidade de controlar a velocidade com que ela gera essa eletricidade. Quando a gente gasta mais, ela joga mais água fora. Então, esse é outro problema, né? Então, a gente usando mais energia, a gente está usando mais água lá na represa. Então, essa crise de energia e crise hídrica, de fato, no Brasil é uma questão muito intrínseca, muito amarrada. Perfeito. E agora a gente vai para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que ainda tem muito assunto para conversar.
Foram capturados pelos invasores. Foram capturados pelos invasores. Foram capturados pelos invasores. E estamos de volta. Esse é o Audácia na TV. Estamos aqui com o professor Enzo Dalpai para falar sobre a crise hídrica e a crise energética. Professor, esse aumento na conta de luz, conforme apontam algumas reportagens, causou uma corrida por geração própria de energia, como a gente falou na energia solar, residencial, essas coisas. Essas iniciativas são suficientes para se manterem de pé por um longo tempo? Elas são, a gente chama de energia sustentável, mas elas são sustentáveis por si só? Elas conseguem se sustentar por longos tempos? Eu acredito, esse tipo de fonte, ela é muito amarrada com incentivos. Incentivos. Hoje em dia, no Brasil, incentivos é linha de crédito especial. Colocar um sistema elétrico em casa, né? O fotovoltaico, ele gera até 20 volts, 22 volts. Precisa de um baita equipamento para você converter para o 110 e também a CDC. Tem toda essa problemática elétrica. E existe uma questão de legislação, onde isso é mundial. A legislação ela tem que amadurecer conforme a população. Então, nós temos aí o exemplo. Vamos gerar energia elétrica com fotovoltaico. Eu vou poder gerar a mais energia e vender para distribuidora? Então, isso no Brasil ainda não é permitido. O que eu sei aqui no Brasil, você consegue gerar energia, você gera. Durante o dia você está no trabalho, né? Sem contar a pandemia, você não está na sua casa. Sua casa está gerando energia, você está jogando na rede. Aí, quando você chegar de noite, vai ter que usar a da rede. Você desconta esse valor. Então, esse é um modelo. Eu sei que no Japão é permitido você instalar a mais e vender para a rede. Em vez de você pagar a conta, é a distribuidora que vem, paga. Dá o dinheiro de volta. Isso é só o Japão que já conseguiu. A Alemanha estava tentando, eu acho que ainda não conseguiu também, embora esse tipo, né, fontes sustentáveis, é um assunto que está proliferando rapidamente. A crise na Alemanha lá, isso vai acelerar muito mais, eu acredito. Eu acredito. Então, são situações distintas. O Brasil tem os incentivos. De fato, é caro a aquisição de um sistema inicial. Ele se paga, mas demoram alguns anos para ele se pagar. Eu não sei como que funcionam incentivos. Eu sei que o Brasil tem incentivos tanto para residencial como para geração propriamente, para as distribuidoras. Incentivo, eu acredito, é empréstimo a juros menores para justamente fazer o incentivo do sistema. Então, sustentabilidade, né? Ele tem que ser sustentável, mas isso é previsto nas políticas ambientais. Por exemplo, do crédito de carbono, é a gente gerar o mercado. Né? Aparentemente, para dar certo, tem que envolver valor financeiro. Eu acredito uma situação que seria muito boa era se pudesse a pessoa, de fato, distribuir a mais e receber da distribuidora por essa geração. Isso desafogaria toda a geração
desafogaria, Itaipu desafogaria todo o sistema, né? Porque uma parte mais leve não precisa, né? A nossa casa ligaria na rede do poste só quando fosse ligar o chuveiro, o ar-condicionado. O restante trabalharia de maneira autônoma. E é um sistema descentralizado, né? E exatamente, a gente pulveriza, a gente fala, né? Então, cada um fazendo a sua partezinha desafoga toda a centralização que é feita, né? O sistema que a distribuidora paga, quem gerou a mais, é um sistema que eu acredito, né? Ele envolve essa questão financeira. Ele seria, eu acredito, daria muito certo. Isso do nosso ponto de vista. Agora, aparentemente, da distribuidora ainda não está valendo a pena, aparentemente, né? Uhum. O presidente Bolsonaro já disse que não é interessante voltar, mas foi uma questão que foi discutida. Como que isso impactaria no consumo de água e no consumo de energia? Olha, o horário de verão, eu acredito que essa tentativa de retomada, ela tenha mais a ver com a questão turística. Ajuda o turismo, o dia fica mais longo no fim da tarde. Agora, quando o horário de verão foi criado, né, muito tempo atrás, o vilão era o chuveiro. Então, chegar uma hora antes e a pessoa tomar um banho com o chuveiro desligado, isso também desafogava muito o sistema elétrico. Hoje em dia não faz mais sentido, o ar-condicionado fica ligado 8 horas aí, então o horário de pico não é mais aquele das 6 às 9 da noite. Existe um pico nesse horário, porém o ar-condicionado, né, um ar-condicionado de sala qualquer, ele já é mais forte que qualquer chuveiro mais quente aí que a gente tenha. Eu não sei se faz sentido, justamente do ponto de vista de economia. Do ponto de vista do turismo, talvez seja até interessante pela crise que o Brasil passa aí, né? O setor de turismo foi bombardeado, né? Com essa pandemia, isso é um dos que mais sofreu, né? Depende da migração. E muito se discute, né, também, que o agronegócio ou seria, né, a depender da fonte que investiga, que é responsável por cerca de 72% de toda a água consumida no Brasil. Faz sentido culpar o agronegócio pela crise hídrica? Eu acredito que não. Não é o problema o setor agrícola, porque é uma água que ela é ciclada. Então, o que a gente faz? A gente puxa a água do rio e joga no solo. Ela vai evaporar, ela vai voltar para o ciclo hidrológico de maneira, né, isenta de poluentes. Então é uma água que ela se cicla, ela volta para o rio. Ela volta para o rio. Depois, o que a gente faz? A gente acelera um pouco a evaporação. Para falar a verdade, a gente acelera a evaporação. O problema é que é preciso reserva, planejamento. Então, a partir de agora, os comitês de bacia nacionais, eles estão aí. Alguns comitês estão mais avançados, alguns estão mais devagares, mas nós temos aí algumas bacias de rios que estão começando a cobrar a água de irrigação. Então, para tirar a água do rio, a maior parte dos sistemas grandes de irrigação, o produtor ele já está pagando por essa água. Então, antigamente era só colocar bomba ali no riozinho do lado, isso não pode mais. E também não é o grande problema, é um sistema grande de irrigação. Quem tem o sistema grande de irrigação faz uma barragenzinha. Chega dezembro, janeiro, guarda água. Dezembro, janeiro, sobra água. Sobra água, chove muito, né? Em outro caso, chove muito mais do que falta no meio do ano. O problema é que tudo que chove, chove concentrado em 2 a 3 meses. Então, a agricultura, quem faz o planejamento correto, não atrapalha em nada esse ciclo, não concorre. Agora, tem muita gente no Brasil que ainda faz coisa ilegal, bombeamento ilegal de rio. Isso daí é perigoso e é nessa hora, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que chega lá na barragem, a vazão do rio, ela vai estar comprometida. Ela vai estar bastante comprometida, né? A irrigação a gente só usa quando está seco. Então, justamente agora que vai começar o pessoal a usar essa água. Quem tem água guardada não está preocupado. Agora, quem tiver que fazer captação daqui para frente vai se tornar um grande problema. Um grande problema daqui para frente, essa questão da captação.
Quando a gente fala, né, de 72% da água vai para a agricultura. Isso também é um dado, a gente não concorda muito com esse dado, porque é uma água limpa. Essa água é como se ela não entrasse. Quando a gente fala os outros 30%, os outros 28%, esses outros 28% é basicamente o quê? Ela vai se tornar esgoto urbano ou esgoto industrial. Essa é uma água que não é fácil reaproveitar. É muito mais difícil a gente lidar com o resíduo de águas da indústria, resíduos de água que passa dentro da cidade, do que a água no meio rural. Então, essa é a opinião, mas eu acredito, né, que a água da agricultura ela não vai ser o grande vilão da crise hídrica. Não vai ser esse problema. E também o Brasil não foge muito da média mundial, né? Que é de 70% da água, o Brasil tá 72%, então meio que parecido com os outros países também. Exato, exato. E já no final das contas, professor, a falta de água também interfere na produção de alimentos, né? Na própria agricultura. Quais impactos essa crise hídrica, essa falta de água pode trazer para essa produção de alimentos e para quem consome os alimentos, né? No caso, todos nós, né? A tendência, né? Resumindo, a questão do custo. Vai ficar mais caro. A tendência, o custo de produção vai se tornar maior. Com o passar do tempo, lentamente o preço vai subindo. Nós temos aí a tecnologia. Nós temos aí país líder em irrigação, Israel. Então, eles conseguem fazer irrigação com muito pouca água. É muita tecnologia. É muito caro, é muito chip para controlar esse tipo de irrigação que ela é precisa, pontual. Então, com o passar do tempo, os sistemas de irrigação que são dispendiosos, né? Sistemas que gastam muita água, inundação, eu acredito que eles vão começar a perder espaço. Prejudica muito arroz no Brasil, prejudica algumas culturas. Onde, né, em alguns lugares do Brasil, a água não está faltando também, né? A questão do Rio Grande do Sul, nós temos uma grande região lá de arroz que a água não falta, chove o ano inteiro. Se não estiver mudando, se não está começando a aparecer, mudando um pouco esse regime por lá. Mas a questão, né, é o dinheiro, o custo. Quer dizer, o agricultor vai começar a ter que gastar mais na irrigação, ele vai ter que começar a gastar com o comitê de bacias, ele vai pagar a água que ele vai bombear. Na hora que ele estiver pagando, ele não vai querer desperdício, ele vai querer otimizar o sistema, irrigar com menos água. Então, essa é uma tendência mundial de aumento de produção de alimentos, né? A gente fala com menos água. Isso está ocorrendo. Porém, o preço mundial dos alimentos tem subido. Isso é um fato. E a falta d'água é um fator limitante nessa esfera que eu comentei. E o principal problema, né, eu acredito nisso, né, que, pelo menos na minha visão, né, que para geração de energia, dá para usar energia solar, dá para usar energia eólica, mas para agricultura não tem muito para onde correr, né? A água, planta precisa de água, né? Exato, exato. Dá para fazer esses sistemas que o senhor falou de irrigação inteligente, mas no fim das contas ainda vai precisar de água, né? Mesmo que seja menos. Existe uma questão, só por curiosidade, para falar, a questão do fotovoltaico. O fotovoltaico ele é relativamente pouco eficiente. Então, quando a gente vê líder mundial em aproveitamento solar é a Espanha. Lá, a maior parte do território são desertos, não são áreas agrícolas. Então, eles colocam lá aquele deserto, um monte de placa fotovoltaica. Agora você pega o Brasil, aqui quase tudo é agricultável. Se você coloca 1 hectare de placas fotovoltaicas, se você tirar e colocar ali uma cana em cima, o bagaço vai dar muito mais energia. Então também é uma questão, aonde que a gente instalaria os fotovoltaicos? Tem lugares aí, a Espanha, área de deserto que ninguém usa, é a área perfeita. Agora, aqui pra gente, estado de São Paulo, quase tudo é agricultável. Aonde que a gente espalharia tudo isso? É uma área muito grande para captar. Pela baixa eficiência. Ela dá energia, mas você tem que aumentar a área. Eu acredito que esse é um grande problema também da fotovoltaica. Aqui no Brasil, a gente não tem muito deserto, área que não sirva para nada, de fato, para colocar em cima.
Perfeito. E com isso a gente vai mais para um intervalinho e já já a gente volta para o último bloco de hoje. E o Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Professor, o Botucatu atualmente é abastecida pela usina hidrelétrica de Chavantes. Existe a possibilidade da nossa cidade sofrer com a crise hídrica, crise energética? Olha, uma boa pergunta. Eu não tenho tanto conhecimento numérico dos dados. A impressão que eu tenho, em outras crises hídricas que nós tivemos aqui, aparentemente o Rio Pardo ele deu conta. Então, para a questão de consumo em Botucatu, eu tenho a esperança que não venha a acontecer racionamento do tipo. Agora, o nosso sistema elétrico não é bem igual, né? Nosso sistema elétrico ele é igual do município, do estado. Uhum. Então, eu acredito que se a energia elétrica começar a faltar, eles vão começar a distribuir entre as regiões. E aí essa crise pode chegar até a gente. Eu acredito que por volta de 35% a 40% da energia elétrica do Brasil seja residencial. O maior consumo de energia elétrica é o industrial. Catu tem indústria, mas não é um parque industrial robusto. Está crescendo, mas não é robusto. Talvez a crise chegue primeiro nesse setor. Eles quem consomem muita energia, provavelmente chegue antes. Eu vejo no cenário futuro, tudo vai depender da evolução da pandemia e da retomada da economia. Eu falo retomada na esperança que esteja acabando. Se a pandemia diminuir, acabar, arrefecer, a chance, né? O comércio vai voltar. O que não cresceu 2020, né? Um crescimento que ficou aí travado, ele vai vir. Se tiver energia elétrica suficiente, o Brasil tem uma grande chance de crescer aí 2, 3, 4% num ano. Agora vai ser uma grande pena se vier a demanda e a indústria não tiver a energia elétrica. E tudo isso vai depender da retomada, né? Ano passado nós pensávamos que estava começando a melhorar, piorou. Tudo depende de esperar, né? O cenário ele é um pouco incerto, né? Mundial. A gente torce para que não. A gente torce para que não chegue, né, racionamento até nós, nem para água, nem para energia. E até de algumas matérias que eu li, algumas reportagens que citam que essa crise poderia ser até pior se não fosse a pandemia, né? Porque teria muito mais consumo de energia elétrica, né? De fato, lá, né? Que bom que teve a pandemia. Não é isso que a gente está querendo dizer, mas a indústria já estaria parada, eu acredito, se não fosse a pandemia. A indústria está tentando retomar, existem setores que estão na frente, né? A indústria de embalagem está muito, que é o pessoal que fica esperando a retomada. Uhum. Agora, eu não sei, grande parte das energívoras, né? A parte de siderúrgicas, automóveis, eu tenho ouvido falar que tem muita coisa parada. E parada por falta, às vezes, de componentes, por falta de peça, por falta de... Então, a economia mundial, né, ela embaralhou com a pandemia, né? Existe um tempo muito... A dependência da China não é rápido. Agora que cessou lá, para a gente restabelecer o comércio global, provavelmente a economia global, se a Covid parar esse ano, 2023, ela volta a rodar parecido com o que era antes.
Até lá é difícil a gente fazer, porque realmente é algo sem precedentes. O que que vai Uhum. acontecer? Agora, a indústria brasileira provavelmente já estivesse parada se não fosse a pandemia. Se estivesse no ritmo normal, talvez a situação lá dos inícios do século, né, do 2000, 2001, se repetisse. A gente ter que reduzir drasticamente o consumo. E o senhor falou sobre o Rio Pardo, né? E o senhor acredita que com a construção da barragem do Rio Pardo, que está sendo construído, né? A gente tem a menos chance de sofrer com a crise hídrica? A certeza absoluta. Isso todo livro mundial de hidrologia e hidráulica diz. Você sempre tem que estar construindo, porque a população não para de crescer. Tudo que fizer para guardar a água não é desperdício daqui para frente. E isso já há muito tempo, o livro de hidráulica aí dos anos 60 já falavam isso. O pessoal já estava preocupado lá atrás. Vai construir uma barragem há 5, 10 anos, terminou, já começa a planejar uma outra adutora, uma outra represa, porque são obras muito demoradas, não se faz em 1, 2 anos esse tipo de infraestrutura. Agora, elas vão ser vitais aí. Quanto mais água armazenar para a gente, aí, para as futuras gerações, quanto mais a gente conseguir aproveitar, armazenar água com qualidade limpa, potável, aproveitável, melhor vai ser, com certeza. Não tenho dúvidas. E, por fim, professor, já chegando ao final da nossa entrevista, como a gente, né, consumidores comuns de água, podemos fazer a nossa parte contra a crise hídrica? A nossa parte é economizar, ter consciência, né? Banho não precisa ser demorado, calçada não precisa água, muito vassoura, paninho úmido, resolve, né? Eu ainda vejo o pessoal lavando a rua com esguicho, mas a calçada de fora não precisa. Deixa, né, a época que tiver mais favorável, né? Passe uma vassoura, se for possível. É a questão de economizar energia, né? Então eu já vi gente, aí, aluno meu, falando que liga o ar-condicionado no último e daí se cobre na cama para dormir. Então, esse tipo, são pequenas coisas, cada um faz a sua parte, né? Não adianta só um setor ou um outro setor, todo mundo tem que colaborar. Tanto na economia de energia, né? O ar-condicionado ele é vital. Tem gente que sai de casa e deixa ligado. É tão vital dessa maneira. Essa época do ano, aquecedores sobem bastante também, né? Aqui tem que se citar isso também. A questão da água, né? Lavar a louça, escovar os dentes, tem como se economizar bastante água nessas tarefas, bastante água nessas tarefas. A questão diz que em média o Brasil ele consome aí o brasileiro a média ele usa 20 litros em uma descarga. O israelense ele usa 3 litros em uma descarga, 3, 4 litros. São pequenas ideias, mas todas elas somadas, eu acredito que conseguem levar à sustentabilidade. De fato, a gente também não é o não vamos usar nada de energia, mas a gente conseguir usar com algum conforto e a gente conseguir deixar para as futuras gerações um ambiente que eles consigam também ter algum conforto, né, do ambiente. Perfeito. E com essa mensagem, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute o Botucatu. Muito obrigado pela participação, professor. Pode se despedir. Muito obrigado a todos aí. Atenção. Tudo de bom. E muito obrigado a todos vocês, espectadores. Até mais, Botucatu. Até mais.